Olá, eu sou Renzo Mora e esse é o nosso Papo de Negócios. Papo de Negócios é uma iniciativa do grupo Costa Norte da Rádio Praia FM, com apoio de Boticário e da Sicredi, a melhor e mais tradicional cooperativa de crédito do Brasil. Este mês que a gente está aqui, chegando perto do Dia dos Pais, a Boticário está com uma oferta extraordinária que é o Botica 214. O Botica 214 é um perfume que é chique, até na cor de uísque, para o seu pai, para o seu companheiro. Ele é um perfume, para o meu tipo de pele particularmente, eu estou adorando usar o Botica 214. Mas de qualquer forma, se você for na loja da Boticário aqui em Bertioga, na Avenida Anchieta, 1625, você vai encontrar lá consultores da mais alta qualidade que podem dizer qual é o melhor tipo de perfume para o teu tipo de pele, qual é o melhor tipo de perfume para a ocasião, porque você não precisa ter um perfume só, você pode ter um perfume para cada ocasião, para eventos que são abertos, para eventos que são fechados. Obviamente, o perfil de perfume para cada ocasião muda e os consultores da Boticário são capazes de te dar o melhor caminho, sempre com produtos excepcionais. E Boticário, como você sabe, onde tem amor, tem beleza. Já tenho o prazer de receber aqui minha queridíssima Jaqueline Maldonado, a responsável pelo estúdio Daily Poly, que é o estúdio de dança que fica aqui em Bertioga, na rua Antônio Rodrigues de Almeida, 736. E para quem quiser conhecer também, você tem o endereço no Instagram, que é arroba Estúdio Daily Poly, onde você vai conhecer tudo que a minha querida Jaqueline pode oferecer. Jaque, bem-vinda, querida, é um prazer estar te recebendo aqui. Obrigada. Me fala um pouco como é que você descobre o pole dance como uma atividade, porque nós estávamos discutindo aqui nos bastidores e você disse que é uma das atividades mais complexas, não só no sentido de exercício físico, mas também de empoderamento feminino. Me explica um pouco essa sutileza e essa diferença do pole dance em relação a outras atividades. Bem-vinda. Obrigada, gostaria de agradecer por esse convite, por poder aqui estar com vocês e falar para mais pessoas sobre o pole dance, que é uma das minhas paixões. Então, vamos lá. Quando as minhas alunas me procuram, geralmente elas têm a dúvida no quesito assim, tem um estereótipo, né? Tá. Ah, tem que ser magra. Ah, já preciso estar forte, já preciso ter flexibilidade. E não é bem assim, porque o pole dance, ele vai te dar todas essas técnicas, todas essas habilidades através da própria prática do pole dance. E é importante dizer também, Jaque, que você não chega em nenhuma atividade, seja corrida, seja qualquer atividade, você não chega pronta. Quer dizer, o pole dance, assim como a corrida, assim como dança, assim como qualquer outra coisa, ela vai construir as suas habilidades ao longo do tempo. Isso mesmo. Mas eu sempre digo assim, por que no pole dance parece que é mais mesmo? Me conta. Porque eu estou há mais de 10 anos praticando, estou há 15 anos praticando, tenho a fase praticante, tenho a fase profissionalizante, então quando as pessoas visualizam os meus vídeos, às vezes elas têm uma impressão de que isso não é pra mim, é muito difícil, meu Deus do céu, eu não tenho essa plasticidade, eu não tenho essa flexibilidade. Então existe uma certa comparação ao começar. A academia a gente está mais habituado, é uma coisa que em algum momento você fez, depois saiu, depois voltou, meio que você já sabe o que você vai encontrar lá. Numa aula de pole dance, você não sabe o que você vai encontrar, então existe uma certa barreira para praticante que ainda não fez. Então lá, a minha aula, eu posso falar das minhas aulas e do meu estúdio, ela é muito completa, a gente passa por uma ativação muscular no começo da aula, um aquecimento específico para os movimentos que a gente vai fazer naquela aula. A gente passa por fortalecimentos para que o seu corpo entenda, tenha consciência corporal do que você vai fazer. Então, e alguns movimentos específicos para o dia que você foi. Um alongamento também, para finalizar, você tem que dar um down para o seu corpo. Você tem que falar para ele assim, agora a gente está baixando as energias, vamos terminar. E só essa aula, no dia seguinte, a maioria, 90% das alunas falam assim, meu Deus, parece que passou um caminhão em cima de mim. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Eu falo, então calma, porque assim, a gente está trabalhando com o peso do próprio corpo. A gente está fazendo com que a gente consiga se sustentar numa barra vertical de aço inox que escorrega. Lutando contra a gravidade. Lutando contra a coordenação motora, lutando contra a força, flexibilidade. Então calma, realmente no começo a gente fica um pouco assustada, porque é muito completa, como a gente começou o assunto.
completa nesse sentido, porque você precisa ter noção espacial, você precisa ter entendimento de coordenação motora, você precisa ter técnica. Então, assim, se você não tiver uma pessoa, um instrutor, né, no caso, que vai te orientar exatamente, você vai colocar a mão lá em cima para se puxar, não vai conseguir sair do chão. Porque se você não tiver com um posicionamento correto, você não vai ativar o músculo que tem que ativar. Então, assim, depois da aula, além desse todo esse impacto, você também sente assim, meu Deus, mas eu consegui. Aquele movimento que eu achei que eu não ia fazer, eu fiz. Isso é uma coisa interessante, porque a gente estava discutindo nos bastidores já, que você diz o seguinte, que você tem dezenas, centenas talvez de atividades físicas femininas que proporcionam uma melhora de ganho muscular, um ganho em termos de perda de peso, enfim, tudo aquilo que você almeja do ponto de vista de estética. Entretanto, você me trouxe aqui uma coisa que eu não havia percebido, que é o seguinte: o pole dance ele traz uma questão também de empoderamento feminino, que é uma coisa rara que para você alcançar com as atividades. Me conta um pouco o conjunto desses desafios de eu superei a gravidade, eu estou melhor com a minha sensualidade. Me explica um pouco por que é que o pole dance traz esse efeito do empoderamento feminino que outras atividades demoram um pouco mais para trazer. Por favor. Exatamente, Renzo. Por quê? Lá no meu estúdio, as aulas são praticamente particulares. São cada aluna na sua barra. Hoje eu tenho 7 barras. Então, sou eu e as minhas alunas. Então, o ambiente é muito acolhedor. E em todo momento da aula, você está na frente do espelho. Nós, praticantes, precisamos estar com uma roupa mais curta para ter aderência da pele na barra de inox. Então, elas vão se deparar também com a questão de aceitar o próprio corpo. E aceitar que ele pode fazer coisas que elas não imaginavam. Porque existem muitas questões na mente feminina, né? Na cabeça da mulher, até por conta da sociedade impor perfeição nos corpos. Então, qual o problema de ter uma celulite? Qual o problema de ter uma estria? Isso não vai te impedir de conseguir dançar. Porque o E nem de exercitar a tua sensualidade. Não vai te impedir de exercitar sua sensualidade. Não vai te impedir de se achar bonita porque você não está no padrão perfeito que a sociedade exige. Então, o pole dance, ele traz muito disso também. Eu já tive diversas alunas minhas que tiveram problemas com o peso, problemas com, assim, achar que não está magro o suficiente, sendo que ela está magra. Então, assim, não o famoso dimorfismo, que é uma visão que você tem do teu corpo, que é muito mais rigorosa do que aquela que a sociedade oferece. Isso. Não é isso, Jaque? Não é um consultório de psicologia, né? É uma aula de pole dance. Porém, ela te obriga a se aceitar. A confrontar realmente com o espelho e você ver beleza naquilo. Além de você estar em contato com você no espelho, você está em contato com outras mulheres do lado. E você passa a ver outros corpos de forma normal. Então, não tem padrão. Todos os corpos são bonitos e todos os corpos executam movimentos graciosos. Então, ela também para entender que existe técnica na graciosidade, existe técnica na beleza, existe técnica na dança, que a torna bonita, que a torna graciosa. Não é uma questão de corpo, é uma questão de técnica corporal. De atitude. Uma técnica de atitude, uma técnica também de dança. Então, tudo isso é trabalhado dia após dia de quem pratica. A maior barreira é o preconceito de achar que não vai conseguir. A maior barreira é essa. Porque depois que você entra numa sala de aula, você consegue compreender que você é capaz de tudo. Você é uma profissional que você tem uma formação extraordinária, passando inclusive por um MBA em marketing digital. Então, você estudou muito o mercado. O que fez você, das dezenas ou centenas de atividades que você pode oferecer para uma mulher, por que o pole dance? Embora a gente saiba que é uma atividade extremamente complexa, no sentido de trabalhar a musculatura, que traz resistência, traz perda de peso, enfim, estética, tudo que você tem buscado. O que moveu a minha carreira para o pole dance foi a minha paixão pelo pole dance, porque assim, eu comecei quando eu tinha 19 anos, lá em 2009, eu comecei a minha formação em relações públicas. Em paralelo, eu comecei a praticar o pole dance. Então, era uma rotina. Acordava às 6h30 da manhã, ia para academia. Aí, 8 horas da manhã, eu ia para o trabalho. Trabalhava em agência. Saía da agência, ia para a escola de pole dance. E isso continuou. Me formei 4 anos em relações públicas, continuei trabalhando em paralelo, continuei a começar a minha formação em pole dance. Quando eu terminei a minha formação em pole dance,
eu já tinha me formado e aí eu fiquei um tempo sem trabalhar na minha área. Eu resolvi investir no pole dance, porque era a minha paixão. Então eu investi no pole dance e depois, quando eu vim para Bertioga, porque eu morava em São Paulo, né? Eu não morava aqui a vida inteira. Vim para Bertioga, resolvi abrir o estúdio aqui, porque eu já dava aulas particulares em São Paulo. E aí eu resolvi que eu precisava voltar para a parte de gestão também, que eu já tinha isso, mas eu tinha, depois que você não pratica, você fica defasado. E aí eu entrei no MBA para me auxiliar na questão de empreender e melhorar o meu empreendimento. E aí o meu estúdio, que era antes uma travessa da 19, uma travessa da Anchieta, mudei para um espaço maior, ampliei, então eu estou em crescimento. Hoje, atualmente, eu tenho 7 barras, também comecei a trabalhar online, hoje tenho já minhas primeiras formações de instrutoras, também tenho a minha metodologia. Então, assim, com a minha formação em comunicação social, com a minha formação também em MBA empresarial, isso me auxiliou no meu negócio. Então eu sigo a minha paixão e também tenho todo o suporte de ter estudado e ter feito o meu MBA. Eu tenho ouvido conversas, eu não sei o quanto isso já está avançado, mas que o pole dance vai se tornar uma modalidade olímpica também, é isso? Isso, a gente está em luta para que isso aconteça. A gente já tem federação nacional, a gente tem federação internacional do pole dance. Só que hoje a nossa barreira maior é porque tem uma quantidade de pessoas praticantes para conseguir entrar Para você conseguir virar uma modalidade olímpica. Isso, e nós precisamos de mais homens. Tá. O número de homens é muito baixo e o número de mulheres mundialmente é mais alto. Então, quando a gente conseguir chegar, a gente consegue entrar. Mas eu acho que é questão de tempo. É só questão de tempo. Porque, assim, ele é muito... A modalidade, quando vem para o esporte, porque eu vou explicar também o que acontece. O pole dance, ele tem muitas vertentes. Tá. O pole dance, ele surgiu do mastro chinês. Uhum. Em 1800. Depois ele passou para o Malakhamb, que é indiano, que era feito em um pau de madeira. Era só homens que faziam. Tá. Depois ele passou a ser feito por mulheres, mas nos Estados Unidos, dentro de boates, e uma arte mais burlesca. Após isso, ele começou a misturar a parte esportiva com a parte da dança. E realmente ficou o pole dancing que a gente conhece. Só que aí começou a ramificar. Hoje em dia tem o pole exótico, que as russas criaram, que é de salto, o pole sensual, que é o classic, que veio lá de Hollywood, dos Estados Unidos, tem o pole acrobático, que no pole acrobático tem várias vertentes. Tem a vertente artística, que é quando você quer seguir uma linha de contar uma história dançando. Tem o pole dance esportivo, que aí é só movimentos e transições que são pontuadas, então não tem uma questão coreográfica. E tem também o pole dance masculino, que a gente, quando vai nos eventos, eles categorizam, né? Pole dance masculino, pole dance feminino, e no masculino também tem todas essas vertentes. Agora, o que tem em comum em todas essas vertentes, é importante que a gente coloque isso, é um trabalho extremamente sofisticado da musculatura. Ou seja, você consegue trabalhar músculos através do pole dance que você não conseguiria trabalhar com a musculação tradicional. Isso traz um ganho de musculatura, isso traz um ganho de postura que é extraordinário. Me conta um pouco sobre isso, porque me parece que na origem de todas essas versões que você está trazendo, existe um trabalho muscular extremamente sofisticado, complexo e satisfatório do ponto de vista de resultado. Me traz um pouco isso. Exatamente. O pole dance, ele é muito completo porque lidamos com o peso do nosso próprio corpo. Uhum. Então, o aluno ele tem que ter progressivamente o seu corpo. Às vezes você olha o movimento, sua mente entendeu o que tem que fazer, mas o seu corpo não responde, porque ele não está pronto. Às vezes você tem academia, você vai para academia, mas chega lá você não consegue fazer uma invertida, que é no caso ficar de ponta cabeça, os pés para o alto e a cabeça para baixo. Por quê? Porque você precisa entender da técnica do pole dance, que é muito específica. E existem músculos, grupos musculares que só são ativados se você estiver pegando no lugar certo, se você souber onde pôr a força, e às vezes o seu corpo não sabe onde pôr a força. Então é um trabalho que realmente é progressivo, e quem dá aula de pole dance tem que ter formação em pole dance, porque tem uma biomecânica específica em cada movimento para você conseguir chegar lá. E além disso, quem quer seguir para a parte coreográfica tem que também ter entendimento de dança, porque não basta só você fazer o movimento, você tem que ter
conexão de transição de um movimento para o outro. E aí o polidense ele tem a questão dos níveis, né? O nível básico, a gente pode determinar que ele tem 6 meses, mas depende muito da sua memória corporal, depende muito do que você tem como atividades anterior ao polidense. Então pode ser que você consiga fazer o básico 1, 2 e 3 em 3 meses. Pode ser que você fique no básico 1, 2 e 3 durante um ano. Então, quem chega, minhas alunas que chegam para fazer o polidense, elas precisam entender que o polidense vai ser um estilo de vida para ela, é igual uma academia. Chegar pensando, em quanto tempo que eu vou fazer isso, quanto tempo eu vou fazer aquilo, é um tiro no pé. Tem que ter uma visão de atleta. Aquilo vai mudar a sua vida, vai mudar o seu corpo, vai mudar o seu condicionamento, o seu estilo de vida vai mudar, porque uma coisa vai puxar a outra. Você vai fazer o polidense, você vai querer melhorar a sua força nas costas. Aí você vai se incentivar a fazer uma academia. Aí você vai se incentivar a comer melhor. Aí você vai se incentivar a procurar uma nutricionista. E aí isso vira um ciclo. Você tem um efeito dominó que vai acabar trazendo uma melhoria de saúde que é mais complexa, mais holística, mais ampla. Eu falo, é como se fosse uma pirâmide. Eu faço elas sofrerem, mas alguém faz eu sofrer também. Porque eu constantemente tenho referências e estudos que elas imaginam, meu Deus, mas isso é alienígena que está fazendo. Eu falo, não, gente. É porque quando você chega num nível, você tem sempre outra coisa melhor para fazer. Você hoje vou falar o nome de um movimento, você faz um handspring hoje, amanhã você quer fazer um deadlift. E assim Explica um pouco para mim o que são cada um desses, porque eu acho que para o pessoal que está em casa é um pouco complicado. Vamos lá. Para quem inicia o polidense, a gente faz sempre a parte acrobática, a parte de transição, primeiros giros no solo. Tá. Porque você ainda não vai ter capacidade, nem se você for mais forte lá da academia, eu vou chegar e falar para você, sobe na barra. Tá. Não é assim que funciona. Então a gente passa pelo chão, a gente passa por transições, entendimento, até porque a gente tem que ter calejamento. A gente está lidando com uma barra de inox que vai te dar um atrito de pele. Então não é só a questão da força, você vai ter que ter resistência. Esse atrito tem que ser construído também. Tem que ser construído também, que a gente chama de gripes das mãos. A pegada da mão. A gente tem atrito da pele, então assim, não é só a dor de se segurar da força, é a dor da pele, porque vai doer, vai beliscar. E até que ela tenha um calejamento, você vai ter que ir aos poucos. Mas isso não traz a delicadeza, isso não tira a delicadeza. É importante você dizer isso, porque talvez seja uma preocupação. Forte, mais delicada. Se você não tem força, você não consegue se controlar tanto. Então, é uma coisa assim, intrínseca. Se você tem força, você consegue aplicar delicadeza. E também, como são níveis, as pessoas que chegam, eu trabalho muito também com aulas particulares. Então, tem pessoas que querem muito já participar de uma aula em grupo e tem pessoas que vão querer fazer a aula particular. Porque o rendimento é muito mais específico. Eu vou conseguir ver qual é o objetivo dessa pessoa. O objetivo dela é só fazer a parte dançada? É só ficar no chão? É não fazer acrobacias? É possível. Se o objetivo dela for, quero fazer acrobacias, quero ficar lá no teto o tempo inteiro, quero fazer... Aí é possível também. E aí a pessoa que vai me procurar, ela tem que entender que a gente vai fazer tudo por processos. Tanto a parte da dança também é difícil. Então a pessoa não tem coordenação motora, não tem entendimento. Eu vou passar tudo que ela precisa desde o zero. Tendo ou não algum contato contra a dança, tendo ou não alguma força, ou tendo ou não flexibilidade. Como é que as pessoas chegam ao estúdio Daily Poly? As pessoas chegam a partir de uma atividade, as pessoas já são dançarinas, Você tem um perfil de alunas, você tem algum perfil que você considere mais apropriado para entrar no pole dance? É muito legal, Renzo, porque eu lido com mais de uma geração de mulheres. Eu lido com mulheres de 60 anos, eu lido com mulheres de 40, de 30... Eu lido com adolescentes. Eu só hoje não tenho a turma de crianças, porque eu ainda estou em formação para dar aula para crianças. Mas eu lido com um público muito grande. Então, e é muito legal em sala de aulas ter essa mistura.
Porque a mulher de 60 também consegue fazer coisas que ela achou que não fosse capaz. E a mulher de 30, de 40 também. Inclusive, hoje em dia, grande parte das minhas alunas vem de 30 a 50 anos. Tá. E grande parte de 40 a 50 já estão num período pré da menopausa. Então elas me relatam que elas veem muita diferença de questão de hormônios que elas recebem fazendo as aulas. Então é uma coisa que ajuda também a mulher nesse quesito. A mulher, Ajuda a superação desse período de pré e menopausa, porque obviamente o exercício físico ele é um fator importante para de adaptação. E a aula é muito divertida. Não é só a parte técnica, né? Tem uma música envolvida. Eu sempre procuro fazer no final da aula um combo com alguma música para ela também trabalhar a musicalidade. Então, é fazer atividades de forma divertida. É você também ter uma colega do seu lado que você nem conhecia, mas que está te apoiando como se fosse sua irmã. Então, você passa a ter também... Você tem um senso comunitário que surge desse processo, que é uma coisa importante, Exatamente. Que é um subproduto da aula. Exatamente. Elas fazem amizades que vão lá de dentro da sala de aula para a vida toda. Se estendem para além do... Exatamente. Porque às vezes elas têm apoio melhor do que alguém de dentro de casa. É curioso, porque é lá que você está vulnerável. Lá que você está colocando todas as suas vulnerabilidades. No exemplo que eu dei, por exemplo, está passando pela menopausa, os hormônios estão caindo, o colágeno está caindo, está se sentindo mal. A tua libido está sendo afetada. Chega lá, ela vê que tem outras mulheres apoiando tem um ela, universo... passando pela mesma coisa. Então, é muito legal, é muito completo por esse sentido também. Dentro de um outro lugar que você vai fazer atividade, não tem isso, não tem essa conversa, não tem essa formação de um senso comunitário, ela é um pouco mais difícil numa academia onde você vai lá, pratica a tua bicicleta ou faz a tua musculação e você não tem esse desenvolvimento social, é isso? Tanto é porque lá na academia você pode pôr o seu fone de ouvido e não falar com ninguém, entrou, saiu. Lá não, lá todo mundo está atento, até porque é uma atividade que você precisa estar atenta, porque senão você pode se machucar. Então você precisa estar atento com você presta atenção no que as outras praticantes estão fazendo. Então, inúmeros benefícios. Coisas que a gente só vai saber dentro da sala de aula de pole dance. Você nunca vai imaginar que todo esse universo vai acontecer lá dentro. Obviamente o pole dance ele tem uma dificuldade inicial, que é o fato de você só poder estar praticando quando você está dentro do teu estúdio. Quais são as atividades complementares? Ou a pessoa deve fazer todo dia? Como é que é o processo de ganho muscular que vem a partir disso? Olha, Renzo, nada do que você fizer fora do pole dance vai ser igual ao pole dance. Porém, tudo que você fizer fora vai ajudar. Vai ajudar. Então, se você puder fazer uma academia, vai ajudar. Não precisa isso que eu queria academia entender. Fora. Você pode fazer na sua casa. O agachamento vai ajudar, o movimento de flexão vai ajudar, o movimento de abdômen vai ajudar, porque pensa comigo, se eu vou trabalhar com o peso do meu próprio corpo, eu preciso ter um core definido, eu preciso trabalhar minhas pernas, eu preciso trabalhar quadríceps posterior. Se eu vou me agarrar na barra do pole dance com uma trava de joelho, eu preciso ter força para fazer essa garra. Se eu vou me suspender para fazer uma inversão, eu preciso ter força nas minhas costas, força no meu bíceps, força na minha mão, no meu antebraço. Então é por isso que, se você fizer coisas paralelas, vai ajudar. Mas, se você fizer coisas paralelas e achar que vai chegar no pole dance e vai fazer tudo, não vai, porque só no pole dance você vai aprender as coisas específicas, os movimentos específicos e as ativações necessárias. E grupos musculares que você só vai trabalhar por meio do pole dance, não tem a menor dúvida. Exatamente. É aquilo que eu falei, uma coisa vai levar a outra e você vai acabar tendo uma vida melhor, um estilo de vida melhor, mais saudável, você vai ter uma mente também mais tranquila, você vai ter uma mente, um poder de confiança maior. É isso que você falou, que eu gostaria de voltar a isso, quer dizer, que o pole dance ele traz esse trabalho com conjuntos de músculos que não são trabalhados tradicionalmente, mas paralelamente também existe uma questão de autoestima, de sensualidade, de você se sentir mais mulher. Foi isso que te levou para o pole dance? Como é que funciona isso, gente? Sabe o que me levou no pole dance? Foi muito engraçado.
Porque quando eu estava me formando na faculdade, a gente estava estudando muito justamente sobre essa dinâmica de diversos públicos, essa dinâmica de diversas gerações, o conflito entre gerações. E o polidense tinha essa questão desse preconceito, que as pessoas achavam que só quem fazia polidense era quem era magro, só quem fazia polidense é quem é novinho. E eu falei, não, gente, mas eu não acho bem assim. Então eu entrei nesse mundo e eu vi e vivi para ver idosas participando de campeonatos e ganhando. Eu vivi para ver homens fazendo polidense e se dando muito bem. Eu tenho colegas de profissão que viajaram o mundo sendo homem, dançando de salto e conseguindo levar o polidense para outras pessoas. Então, assim, isso é uma das minhas paixões, é trabalhar o polidense com todas as gerações. E derrubar preconceitos, possível, né? Eu acho que isso é exatamente, fundamental. Derrubar os exatamente. preconceitos que ainda cercam uma atividade que, do ponto de vista esportivo, é extremamente complexa, extremamente completa. Outra coisa também, Renzo, eu passei na minha trajetória do polidense por uma gestação e eu tive um parto normal. Então, o polidense, ele me trouxe também essa possibilidade, porque se eu não tivesse na minha trajetória polidense, eu tenho certeza que eu não ia conseguir. Porque ele me deu força muscular, ele me deu uma memória muscular, ele me deu uma flexibilidade, ele me deu possibilidades de ter um parto normal. Eu trabalhei dando aula até os 9 meses. Então, foi uma gravidez tranquila e eu tenho muita certeza que foi por conta da minha prática. Porque se eu não tivesse ela, eu tenho certeza que eu com certeza sofreria muito mais no período todo da minha gestação. Não tem a menor e no dúvida. Pós. E no pós também. A recuperação também do pós-parto ela é mais rápida com atividade de energia, como é o polidense? Exatamente. A minha recuperação foi muito rápida. Depois de 20 dias eu voltei a dar aula. Óbvio que eu voltei numa progressão menor, eu não ia voltar no... Mas, de qualquer forma, Foi recuperar muito uma rápida a atividade recuperação. física em 20 dias no pós-parto é um... É um marco muito rápido. As minhas alunas até falavam, Jaqueline, vai descansar. Eu falo, não, mas eu quero dar aula. Eu quero voltar, gente. Vocês não estão entendendo, eu não consigo ficar parada. Então, foi muito legal. Elas se incentivaram. Eu já tive várias alunas minhas também que engravidaram, que tiveram filho, que retomaram para as atividades do poli. Então, só vejo benefícios para o corpo da mulher, para a mulher que está gestante, para a mulher que está se recuperando, para a mulher que está na menopausa, para a adolescente, porque eu, querendo ou não, eu comecei com 19 anos e não larguei. Tive idas e vindas, porque eu tive mudança de São Paulo para cá, tive gestação, tive várias coisas. Mas eu nunca larguei. Então é isso que eu quero que as pessoas vejam, que o polidense ele é um estilo de vida. Depois que você começa, você não quer mais largar aquilo. É como se fosse assim, ou você ama ou você odeia. Porque se você amar, você não larga mais. E eu tenho certeza que indo ao estúdio Dali Poli, da minha querida Jaqueline Maldonado, você vai se apaixonar por essa atividade. Só queria repetir aqui que o Dali Poli fica na rua Antônio Rodrigues de Almeida, 736. E você quer descobrir um pouco o que ela faz lá? Entra no Instagram dela, que é o @Estúdio Dali Poli, DALEPOLE, e vá saber tudo que a Jaqueline pode te oferecer em termos de ganho de musculatura, de rendimento físico, mas também de sensualidade, de autoestima. Não existe idade para o polidense. O que existe é determinação, vontade, e você vai encontrar um exercício absolutamente extraordinário. Jaque, obrigado, meu amor. Foi um prazer enorme estar contigo. O prazer foi todo meu. Obrigada a todo mundo. Esse foi o nosso Papo de Negócios. Eu sou Renzo Mora. Papo de Negócios, como você sabe, é uma iniciativa do Grupo Costa Norte, da Rádio Praia FM, com apoio de Boticário, onde tem amor, tem beleza, e da Sicredi, a melhor e mais tradicional cooperativa de crédito do Brasil. Espero vocês no próximo programa. Muito obrigado.